Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Estamos no dia 7 de janeiro de 2018. Como o tempo é célere, corre veloz, quero lhe desejar um feliz ano novo. Que não seja apenas uma palavra pronunciada por convencionamentos costumeiros, não. Mas dizer feliz ano novo. Nos tempos bíblicos, a cada ano que começava é como se Deus quisesse recriar outra vez a história com aqueles que Ele ama. Então, ao dizer feliz ano novo, que seja este ano de 2018 repleto das mais criativas, comoventes e significativas em experiências de encontro com Deus. Este dia de domingo, 7 de janeiro, é a festa da Epifania. Explicarei na sequência o que é isto. Mas a palavra do Evangelho para este domingo nós a temos de Mateus 2, 1 a 12. É aquele dos magos, lembra? Vou ler. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram magos do Oriente a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus, recém-nascido? Com efeito, vimos a sua estrela surgir e viemos homenageá-lo. Ouvindo isto, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda a Jerusalém. E convocando todos os chefes dos sacerdotes e os escribas do povo, procurou saber deles onde havia de nascer o Cristo. Eles responderam: em Belém da Judeia, pois é isto que foi escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és o menor entre os clãs de Judá, pois de ti sairá um chefe que apacentará Israel, o meu povo. Então o rei Herodes mandou chamar secretamente os magos e procurou certificar-se com eles a respeito do tempo em que a estrela tinha aparecido. E, enviando-os a Belém, disse-lhes: ide e procurai obter informações mais exatas a respeito do menino. E ao encontrá-lo, avisai-me, para que também eu vá homenageá-lo. A estas palavras do rei eles partiram. E eis que a estrela que tinham visto no céu surgir ia à frente deles. E até que parou sobre o lugar onde se encontrava o menino. Eles, revendo a estrela, alegraram-se imensamente. Ao entrar em casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, homenagearam-no. Em seguida abriram seus cofres e ofereceram-lhe presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho que não voltassem a Herodes, regressaram por outro caminho à sua região. É esta a palavra do Evangelho para este domingo, 7 de janeiro. Os magos
tão queridos pelos cristãos, foram chamados até de reis magos. Não eram reis. Depois os cristãos assim os titularam. Mas quem são os magos? A palavra vem de magia. Pode suscitar alguma dúvida, algum interrogativo, mas não. Para aquela época chamavam de magos aqueles que procuravam discernir pelos fatos e os acontecimentos da história, procuravam discernir o futuro e tentavam decifrar os segredos daquelas realidades mais profundas, quer das pessoas, quer da humanidade, quer de Deus mesmo. E surgira na narrativa do Evangelho uma nova estrela. Os orientais sempre são muito afeiçoados à astronomia. E grandes descobertas antigas, as maiores, no âmbito da astronomia, foram eles os grandes protagonistas. Mas quando surgia uma estrela, uma nova estrela, significava para a mentalidade da época que uma grande revelação de Deus estava para se apresentar. Era o sinal de que algo se desencadearia em breve, ainda não discernida na sua exatidão, mas apontada como um sinal a despertar a atenção, pois que uma grande verdade poderia se deixar ver. Quase sempre era um grande rei que estava por surgir. E vieram ver, quiseram ver, interessaram-se por ver, puseram-se a caminho. Os magos são estrangeiros, são pagãos. Qual é a intenção do evangelista? Observemos. Chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o rei dos judeus recém-nascido? Herodes, a esta notícia, retrata a palavra, ficou alarmado, ficou preocupado, ficou atemorizado, inquietou-se. Um rei? Acaso seu poder estava em risco? Acaso os destinos do povo de Israel seriam outros? Alguma ameaça poderia se deixar vislumbrar? Estava a se apresentar? Por isso chamou todos, retrata o texto, todos os sacerdotes. Ele e toda a Jerusalém alarmaram-se, porque estava bom crer num Deus que sustentasse aquele templo a um modo muito comercial, de grandes expressões de poder. Para Jerusalém convergiam todos os anos centenas de milhares de judeus vindos de todo o mundo conhecido de então, e traziam muitos aportes. Alarmou-se, não porque desejava, ao contrário, não desejava que viesse um Messias. Estava bom se tudo, estaria ótimo se tudo permanecesse nos mesmos quadros que salvaguardassem os privilegiados. Deveria nascer em Belém. Então Herodes mandou chamar secretamente os magos para certificar-se. Enviou-os. Vão, vejam, certifiquem-se, avisem-me. Muito estranho.
Jerusalém está a 8 quilômetros ou 7, depende do ponto de partida, 7 quilômetros de Belém. Os magos vieram do Oriente, fizeram um longo percurso porque estavam à procura dos sinais que Deus queria revelar. E vieram Herodes, rei, os sumos sacerdotes, dispunham de todos os meios da época para deslocar-se. Não se moveram, não se interessaram, porque não buscavam, nem esperavam, tampouco ansiavam. Vão, vejam, avisem-me. E eles foram. E ofereceram ouro, símbolo da realeza de Jesus, rei. Depois veremos um rei crucificado na cruz, Jesus Cristo, Jesus, rei dos judeus. Seu trono era um outro. Incenso. Incenso era uma preciosidade, uma resina preciosa, utilizada ainda hoje. É para expressar o reconhecimento da sacralidade, da santidade, da presença de Deus num determinado lugar ou numa determinada ação. Mirra era um perfume da época, muito amargo, uma espécie de amargor que estava a apontar o caminho de cruz, mediante o qual aquele rei mostraria, revelaria a sua grandeza, manifestaria quem ele era. E daí, neste domingo da Epifania, o que quer dizer Epifania? É um verbo grego, epiphaino, manifestar, revelar. No domingo da Epifania, solenidade litúrgica, Deus começou a se revelar como uma criancinha, frágil de tudo, nos braços de uma jovem da Galileia. Mas quem buscava perceber e identificar e discernir os traços de Deus na história, estes o reconheceram. Eis os magos. Quem queria subordinar Deus aos próprios projetos, eis Herodes. Estes não se interessaram em ir ver a humildade de Deus. Meu irmão, minha irmã, é a segunda parte da nossa leitura orante. Ou, se quisermos dizer melhor, agora é a leitura orante. Queira, pois, buscar uma posição que favoreça ao recolhimento, que predisponha a intimidade. Procure, pois, uma dinâmica interna que o ou a concentre na própria palavra. Eu sempre faço, é a minha experiência. Eu fecho os olhos, eu respiro profundamente uma primeira vez. Respiro profundamente uma segunda vez. Se necessário, uma terceira, uma quarta vez. Sentindo o ar a penetrar pelas vias aéreas e a encher os pulmões. Tente senti-los cheios de oxigênio, de ar, de vida.
o Criador nos fez aptos a absorver este ar e transformá-lo em vida que circula pela corrente sanguínea. O coração impulsiona. Sinta o seu coração a bater. Que maravilha é este nosso corpo. Foi feito assim. É com este corpo que vamos escolher ouvir a voz do Senhor. Então agora, juntos, peçamos ao Espírito Santo que venha a nos fortalecer, fazer-nos capazes, não apenas de ler, não apenas de uma operação intelectual, isso é apenas humano, mas que a nossa leitura tenha a marca do discípulo que crê e que quer interpretar a palavra não com a lógica da literatura, mas com os critérios do próprio Deus, para os quais a literatura está a serviço. Respire, pois, profundamente. E agora juntos vamos invocar o dom do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos nossos fiéis, dos vossos fiéis. Acendei neles a chama do vosso amor. Enviai, Senhor Deus, o vosso Espírito, e tudo será novo. E nosso coração e a nossa inteligência e a nossa vontade lerão, vão orar, vão ouvir a voz que de vós procede. E agora vamos, 2:12, os magos. Vamos ver com imagens, reler com imagens a palavra nesse dia da Epifania do Senhor. Tente imaginar um grupo de magos, pessoas prestigiadas, chegando de camelo, era o meio de transporte da época. Vêm outros com cavalos, talvez, são seus colaboradores, seus servos. Vêm numa espécie de comitiva. Eles têm bens. Entram em uma cidade. Imagine-a como Jerusalém, a cidade que você conhece. Entram, chamam a atenção. É fácil perceber. Tem prestígio, tem grandeza. Hospedam-se em algum lugar, imagine você a hospedaria, e no dia seguinte estão a pedir: onde está o Rei dos Judeus? Viemos homenageá-lo, viemos do Oriente, vimos sua estrela, aqui estamos, digam-nos. Queira imaginar agora um rei, Herodes, seu palácio, seus assessores, gente que chega, gente que sai, especialistas que entram, e a pergunta, alarmados, de onde deveriam nascer? Consultam livros, bibliotecas, falam, deliberam, quais especialistas em Belém. Tente ver um novo encontro com sua imaginação. Herodes e aqueles três. E Herodes a incumbi-los. Vão, procurem, vejam, descubram o endereço. Também eu irei depois. Eles partem. Queira imaginar, é um caminho breve, 8 quilômetros. A estrela reaparece, eles se alegram.
e numa casinha muito pobre, entram, curvam-se. Estavam à procura de Deus, e Deus se deixou ver daquele modo. Herodes e os maiorais de Jerusalém, acomodados, gostariam muito de receber um Deus que fosse de sua classe e que se apresentasse com seus poderes. Aquele que se revela criança, sem qualquer prevalência social, justamente para aquele pequeno, curvam-se, oferecem suas preciosidades, ouro, incenso, mirra. Talvez abracem a criança, talvez orem. Mas o que há de admirável naqueles três? O longo caminho que fizeram porque queriam reconhecer nos sinais de Deus onde estava a sua presença mais admirável. E lá chegaram. Talvez alguma lágrima, talvez muitos sentimentos, e partem. Dias depois partem, felizes, cantam, oram, louvam. Para quem buscava um Deus de poder, não seria possível encontrá-lo. Mas para quem se fazia pequeno, para perceber a humildade de Deus, era necessário reconhecê-lo na pequenez de um menino. Talvez Maria a olhar, José a se perguntar, e eles gratos, estrangeiros, gratificados, felizes, porque Deus se fizera perceber. E agora vamos a mais um passo. Eu me ponho naquela cena, naquele cenário, estou lá na casa. Talvez seja um dos servos dos magos, um caminho longo, de busca do Senhor. Talvez eu também não o perceba e não o veja. Talvez eu também tenha buscado encontrá-lo entre grandezas e poderes e não o vi. O caminho parece difícil, nunca se conclui, sempre há que caminhar, e gostaria de experimentar a paz. Tenho inquietações, amarguras, rancores. Quem sabe perguntei a Deus muitas vezes onde Ele se encontrava, onde estava, porque em experiências dramáticas eu me encontrei só. E vou com os magos até Belém. Os magos se alegram. Ainda não encontraram o menino, mas a sua estrela lhes brilhou. Eles tinham na sua memória a recordação feliz dos sinais de Deus. Talvez o Senhor queira me dizer, recordar os passos que Ele palmeou comigo ao longo da minha história pessoal. Lembra? Naqueles dias difíceis, tudo parecia o fim. Não sei onde encontrei tantas forças, posso dizer. Naquelas frustrações, quando parecia ter sido uma grande desvantagem, que belos aprendizados me chegaram. O Senhor Deus estava lá. Então agora eu entro na casa do Senhor, com os magos, pequena casa lá de Belém, e vou contemplar um Deus criança, totalmente necessitado da minha afeição.
inteiramente frágil. Como falar de Deus aí? Como percebê-lo? É lá que ele se deixa encontrar. Então agora eu vou pedir a ele, no silêncio, que seu Espírito me ajude a perceber nos pequenos deste mundo os avisos que Deus quer me dar, os pedidos que quer me fazer. É o Senhor Deus a fazer-me pedidos. Ele quer se revelar e eu posso apresentar ao Senhor Deus humilde aquelas esperanças que me ajudam a encontrá-lo. É a hora de eu lhe falar. É a minha oração.